Tô com ar de cansada mesmo, gente. É normal, porque eu estou cansada. Mas estou bem, graças a Deus. Então vamos ver se a gente consegue ler. Minha internet não tá boa, por isso que eu estou dizendo isso. Ler o Atos 12. E a gente vai fazer a oração primeiro, ok? Deixa eu abrir o celular, porque quando começar eu não vou ver, né? Aqui, baixar os sons. Pronto. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que nós possamos compreender vossas palavras, entender qual é a nossa missão aqui na terra, de nos tornar filhos e filhas vossas, como Jesus disse. Servo não tem herança, mas o filho tem. Então, que nós possamos ser herdeiros de vossas bênçãos, da responsabilidade de nos manter no caminho correto, entendendo vossas palavras, vossos desígnios, Deus, cumprindo a nossa missão de vida, que é servir e trabalhar para vós, para conquistar as pessoas que entendam o vosso coração, Pai Celestiais, vossas angústias e tristeza de ter acontecido isso. Bondoso Pai, isso que eu falo, a crucificação de Jesus e a perseguição dos cristãos no passado. Bondoso Pai, nós te pedimos também que nós possamos, agora que estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias, onde pela primeira vez na história a gente vai ter a filha unigênita de Deus sobre a terra, porque na história teve Adão que fracassou, que não se tornou vosso filho, que não se tornou perfeito, e teve então Jesus como segundo Adão, e vai ter o terceiro e último Adão, mas nem Adão conseguiu ter uma bênção sagrada convosco, de uma Eva sagrada, mas eles fizeram união com as bênçãos e as influências de Satanás. Por isso Jesus diz em João 8,44 que a humanidade ficou como se ficou sendo filho do demônio. Satanás roubou os filhos de Deus, destruiu os planos de Deus magnífico, que era para os seus filhos e filhas. Na segunda vez que Adão chega um ser para substituir o primeiro Adão, que foi Jesus Cristo, o Messias, chega na terra e se torna perfeito. O povo que deveria aceitar não aceitou e ele foi crucificado, deixando pela metade o serviço, aliás, incompleto, muito mais que a metade, porque ele só teve 3 anos de ministério e, como ele disse, tinha muita coisa para ensinar e não pôde. E ele ainda disse que falava de coisas terrenas e o povo não compreendia, como que queria que ele falasse das coisas celestes. Então nós sabemos que na terceira vinda de Adão, a segunda vinda do Messias, ele vai vir, a Eva vai ser encontrada e vai se tornar a filha unigênita de Deus. E é nessa era, neste momento que estamos vivendo na terra, Senhor. Se as pessoas tiverem dúvida, por favor, que consulte os pais celestiais, consulte a Jesus e pergunte se isso é verdade ou não. Se pedir com fé, será dado, Jesus disse. Eu acredito que, como ele me respondeu quando eu só tinha 14 anos, ele vai responder qualquer pessoa que ansiar verdadeiramente para viver na era da segunda vinda do Messias, na era da filha unigênita de Deus. Por favor, Senhor, abençoe ao mundo, não permita que o homem destrua nosso planeta. Consegue, Pai, eliminar, sim, todos os maus sobre a terra e proteger vossos filhos e filhas, aqueles que têm condição de encontrar o Senhor da segunda vinda. Protege, Pai Celestial, a nação primogênita que é dos irmãos peregrinos, Pai, que preferiram fundar primeiro a vossa casa, depois a escola e depois suas próprias moradias, por amor a vós. Faz com que eles se levantem e levantem esse país tão grandioso que o Senhor fez para proteger as outras pátrias irmãs. Protege os Estados Unidos e as pessoas que habitam lá. Guia verdadeiramente o justo, Pai, e faz com que as máscaras do mal caiam, para que a nação se levante um clamor a vós e uma prática de vossa verdade para reerguer a nação dos Estados Unidos do ponto de vista vosso sobre a proteção e domínio vosso, para que assim eles possam ajudar a outra nação. Poderoso Pai, não permita que as nações que ficaram do lado do mal venham crescer mais, Pai, mas que vosso desígnio, vosso poder, já que conseguiu realizar, Pai, a terceira as bênçãos dos céus, a primeira, a segunda e terceira, junto com o casal, que é Adão e Eva, Pai, que deveria ter realizado no primeiro momento, mas não houve. Por isso que Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou aquele que o Pai Celeste desejou, eu sou aquele que o Pai trabalhou 4.000 anos para que eu viesse à terra e me tornasse um homem perfeito, semelhante ao Pai que está no céu. Bondoso Pai, por favor, permita que nós compreendamos vossas palavras, permita que nós compreendamos um momento crucial e único que estamos vivendo, quando vossa filha sagrada está sobre a terra.
Pais celestiais, por favor, que nós possamos compreender a missão do Messias e a missão da filha unigênita. Bondoso Pai, te agradecemos por estarmos aqui. Por favor, tenha misericórdia do país que estão em guerra. Acorda, Pai, para que as coisas saiam de acordo com a vossa vontade e vossas leis. Tenha misericórdia do Brasil. Acorda nossas autoridades, Pai. Não permita que o Brasil se torne uma nação sem voz. Protege a nação que o Senhor prometeu que seria celeste junto com a América Latina celeste. E eu sei que quando o Senhor dá a vossa promessa, ela se concretiza. Então levanta o justo dessa nação e os protege. Nós sabemos também que o mal estão se autodestruindo, Pai. Não tem outro caminho porque eles não se arrependem. E já quase não há mais tempo. Então, por favor, levanta o justo, protege eles e as famílias, protege as nossas autoridades que foram postas lá por vós para que protegesse a nação brasileira e seu povo. Protege desde das casas federais, dos 3 poderes federais, estaduais e municipais. Coloca vossas mãos sobre eles e levanta essa nação gloriosa, Pai, de terra fértil, de povo, a maioria de coração bom. E que acredita em vós, e que acredita em vosso Filho. Pais celestiais, por favor, esteja com todas as crianças, protegendo também. Esteja com as forças armadas, seja ela federal, estadual, municipal. Coloca vossas mãos sobre eles e elas, para que eles façam o trabalho de limpeza dessa nação. Esteja com eles, Senhor, sendo os escudos e bloqueio para os justos das forças. Te peço que o Senhor esteja em cada lugar que tem um filho vosso, que a comunidade sagrada se levante e uma voz de praticar a vossa verdade, de praticar o amor e os ensinamentos do vosso Filho, não de homem, não dogmas, Pai, mas de acordo com vossa palavra, um exemplo que temos do Pai Mu e da Mãe Mu. Te peço que o Senhor possa proteger cada um que está nessa luta para permanecer do vosso lado e cumprir vossa vontade dentro da família, dentro do clã, dentro da tribo. Te peço que abençoe todos os messias tribais verdadeiros, que nós possamos ter força para orar e manter essas pessoas protegidas e no caminho correto, Pai. Dá forças a elas também. Abre a mente e o coração para compreender o momento crucial e perigoso que vivemos. Abençoai todos que estão assistindo aqui. E sobre eles, Pai, sobre as casas deles, coloca vosso poder e vosso bloqueio. Que o Senhor possa colocar os anjos da guarda de todos nós sobre alerta e para que possa proteger a nós, nossas famílias, tanto as físicas como as espirituais. Protege as pessoas que tomaram também os sucos sagrados. Te peço que possa estar conosco agora e sempre. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Desculpa. Ai, eu estou um pouquinho com sono. Bom, ainda não chegou ninguém, mas vamos começar a ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Primeiro versículo. Ora, naquele tempo, o rei Herodes, esse Herodes, antes que eu chegue lá, qual vai ser o fim dele, esse rei Herodes é o mesmo que pediu a cabeça de João Batista, por causa que ele tinha interesse na sobrinha, porque ele queria ficar, ele estava vivendo traindo o irmão, com a mulher do irmão, e queria também a sobrinha, que era muito bonita. Então, todo mundo conhece a história que a mãe manda, ele disse, qualquer coisa, até metade do meu reino eu dou. E João Batista estava preso, então ela pede, influenciada pela mãe, a cabeça de João Batista. Então não era uma pessoa boa, era uma pessoa perversa. É o mesmo, né, que lavou as mãos covardemente e não libertou Jesus, mesmo vendo que ele não tinha nenhum motivo para ser crucificado. Eu só quero que vocês fiquem claros, porque a gente vai ler lá embaixo o que aconteceu com ele. Olha o que ele faz. Ele começa, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. Ele ainda teve uma morte pior do que essa, né? O próprio Herodes. E ele, vendo que isso agradava os judeus, ou seja, ele matou um cristão que seguia Jesus. Infelizmente, quando ele fez isso, ele viu que o quê? Que eles agradava, que isso que ele fez, matar um cristão, agradava os judeus. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, ok? Isso não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. Porque aqui diz, como ele viu que isso agradava os judeus, ele prosseguiu na perseguição para agradar os judeus. E havendo, e tomou também Pedro, era um dia de pão de asmo, sábado, né? Já ia entrar. E havendo o prendido, ele colocou na prisão, entregou a quatro termos de soldado para que o guardasse.
querendo apresentá-lo após a Páscoa, ou seja, após a passagem do sábado, né? Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Olhe bem, a gente às vezes pensa que a oração não funciona, que a oração pode estar fraca. Gente, a oração sincera, de coração, ajuda bastante. Olha, toda a igreja orava sem cessar, pedindo a Deus por Pedro, né? E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo. Herodes queria levar ele na mesma noite, né? Mas Pedro estava dormindo. E dois soldados presos com dormindo entre dois soldados. E estava preso com duas correntes diante da porta, guardando. E tinha mais dois diante da porta, guardando a prisão. E eis, olha o que acontece. Pela oração daqueles que estavam orando por ele, olha o que é que Deus faz. E eis que um anjo, que é um ser espiritual, né? Pode entrar sem ninguém ver. Do Senhor veio sobre ele. E resplandecendo uma luz na prisão. Quer dizer, a luz espiritual dele era tão forte que clareou toda a prisão. E tocando de Pedro no lado, assim, né? Batendo de banda. Tocando de Pedro no lado, dizendo, levanta-te, te apressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. Ou seja, quando ele estava falando, ao mesmo tempo, as correntes de Pedro, que estava amarrado pelas duas mãos, caíram. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata tuas sandálias, e assim ele fez. E ele disse, lança tuas vestes sobre ti. Então ele estava sem roupa, né? Dormindo, eu acho que só com aquelas pecinhas que eles tinham para dormir. E ele fez tudo que o anjo mandou. E saindo, o seguiu. E ele saindo, o seguiu. Pedro foi seguindo o ser espiritual, né? Um anjo. E não sabia que era verdadeiro que estava sendo feito pelo anjo. Ele ficou em dúvida, eu estou dormindo ou isso realmente está acontecendo? Mas ele achava que via uma visão, que estava tendo só uma visão, né? E quando eles passaram a primeira e segunda guarda, chegando ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual lhe abriu por si mesmo, saíram e percorreram a rua. Imediatamente o anjo se apartou dele, ou seja, o anjo só deixou Pedro quando ele já estava em segurança. Então Pedro diz isso. E Pedro, tendo voltado a si, disse, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu, porque o povo judeu esperava o quê? Que ele morresse logo naquele dia. É muito triste, né? E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Eles estavam na casa de Maria, mãe de Marcos, fazendo o quê? Eles estavam orando. Muitos estavam orando. Ok? Cadê? E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rude saiu à escuta. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. Ela dizia, é o seu anjo. E eles achavam que era o anjo, né? Não era Pedro, pensando que Pedro já estava morto. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, e declarou como o Senhor o tirara da prisão e disse, vai, mostrais essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partiu e foi para o outro lado, porque ele sabia que no outro dia Herodes, né, ia também querer matá-lo, ok? E sendo já dia, houve um pouco de alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, ele examinou os guardas e ordenou que eles fossem mortos. Ordenou que quem fosse morto? Os guardas. Porque como ele não encontrou Pedro, ele achou que os guardas tinham soltado ele, né? Ele era bem perverso, esse Herodes. E ele foi da Judeia para Cesareia e permaneceu lá, Pedro, né? E Herodes estava muito irritado com Tiro
de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele foi, Tiro de Sidom era o governante de lá, né? Então ele veio com um acordo ter com Herodes. E ele tinha feito amizade com o Bastro, o camareiro do rei, e pediu a paz, porque seu país se alimentava pelo país do rei, era subordinado a Herodes. E num dia designado, ele pediu para ser ouvido, né, por Herodes. Então, no dia que ele designou para ouvir, o Tiro, né, de Shiron, aí ele vestindo-se Herodes as vestes reais, estava sentado em seu trono e ele se dirigiu um discurso. Quem dirigiu? Tiro, né? E quando Tirão começou a dirigir o discurso, o povo gritava dizendo: esta voz é de um Deus e não de um homem. Ou seja, quem está falando por ele era quem? Era Deus. Mas todo mundo deu glória, né? Porque pelo que dá para entender aqui, imediatamente o anjo do Senhor feriu Herodes. Feriu, porque ele não deu glória a Deus e ele foi comido pelos vermes e rendeu seu espírito. Gente, imediatamente ele foi o quê? Ferido por vermes, morreu bichado, né? E ele foi ferido, comido por verme e o espírito dele se rendeu, ou seja, saiu do corpo. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava, mesmo com o massacre que houve com os cristãos, as perseguições dos discípulos de Jesus. A palavra de Cristo se espalhava e multiplicava. Barnabé e Salom, que é Paulo, voltaram de Jerusalém quando terminou seu ministério. Lembra que ele passou um ano lá? E levava também consigo João, que tinha por sobrenome Marco. Então ele levou João, que onde estava Pedro ficou lá, né? Na casa, ok? Essa é a leitura de hoje. Vocês compreenderam? Se nós tivermos fé absoluta no poder do Pai Celeste, fazer as coisas de acordo com a vontade do céu, servir os outros, trabalhar para que as pessoas entendam as palavras de Deus, trabalhar para que as pessoas saibam qual é o que é que Deus quer de cada um de nós, que nós recuperarmos o título de filhos e filhas de Deus, que nós temos que encontrar o Senhor da segunda vinda, a filha unigênita de Deus, né, que tem que vir o terceiro Adão e a terceira Eva, e possamos servi-la ainda enquanto ela está na terra, nós podemos então nos tornar, de acordo com os ensinamentos do céu, filhos e filhas dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. E aí, nós fizermos isso, o mundo espiritual celeste, que são os anjos, vai poder nos ajudar em muitas tarefas de conquistar pessoas para os pais celestes. Não para a gente, mas para que elas compreendam também, lute e fique do lado certo. Esse é o desígnio de Deus para cada um de nós. Nós nos arrependemos de coisas erradas, não fizermos mais, compreender as palavras que o Pai dá, compreender que estamos vivendo na era da segunda vinda, do terceiro Adão e da terceira Eva, filha primogênita, né? Porque teve o primeiro primogênito. Vai ter o segundo Adão, o terceiro Adão, mas só teve uma Eva vitoriosa, vai ser na era que nós estamos vivendo, a filha de Deus, certo? Então que nós possamos verdadeiramente motivar nossas fé, e eles estavam vendo risco de morte, mas eles tinham fé. Lógico que eles morreram massacrados, mas eles multiplicaram a palavra de Deus por todo mundo, até chegou a nós que estamos aqui agora. Então, essa é a nossa fé. Nós temos que aprender a praticar e aprender a ensinar e aprender a explicar. Então, vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Esteja conosco que estamos lendo vossas palavras, porque nosso coração e nosso conhecimento se completam com vossos ensinamentos, que possamos entender a era fantástica que estamos vivendo e tão terrível também, como disse o profeta, grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que estarão ligados ao Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a terceira Eva, filha unigênita de Deus. E terrível para aqueles que estão esquecidos dos pais celestiais, esquecidos da disciplina celeste, não dos homens. De não seguir homem, mas seguir o vosso filho e filha. Senhor, toca no coração das pessoas para que ela ore a Jesus, para que ele possa revelar, Pai, essa verdade. Para que quem tiver dúvida possa verdadeiramente consultar e perguntar. Quando o Pai guia essas pessoas que escutam e a coloca em proteção
Coloca a sua vossa bênção ela e as casas dela. Coloca anjos bons perto das pessoas justas, Senhor, para que elas possam se levantar do lado dos pais celestiais, dos herdeiros pais, de acordo com a vontade de Jesus, que é que nós possamos chegar nessa era que estamos vivendo e possamos, assim, ser participante, Pai, do reino dos céus através da bênção sagrada. Por favor, abençoe a todos, proteja nossas crianças, nossa vida, nosso ambiente, e todo aquele que está assistindo vossa palavra possa reviver, ter força para lutar e vencer os obstáculos e chegar até vós, Pai. Te peço que o Senhor abençoe cada um e possa estar conosco nesse dia. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Então, eu espero amanhã voltar. Uma boa noite a todos. Fiquem todos na presença de Deus. Até amanhã, se eu conseguir vir.